Será que o perispírito, ele é matéria? Poderíamos chamar o perispírito de imaterial? Os espíritos disseram a Allan Kardec que não podemos chamar o espírito ou o perispírito de imaterial, porque por mais sutil que ele seja, ainda é matéria, e deram o nome de matéria quintessenciada. O termo apropriado para usarmos para o perispírito ou espírito seria incorpóreo, porque se caracteriza com uma matéria, porém mais sutil do que essa matéria grosseira da dimensão tridimensional. E sendo matéria, o perispírito sofre a ação da gravidade? Será que uma das 4 forças da física, a lei da gravitação universal descoberta por Isaac Newton, será que essa lei transcende o mundo material e ocorre também na dimensão espiritual? Os espíritos, revestidos desse corpo de matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil, eles sofrem a ação da gravidade ou não? O que se sabe, se a gente pegar a obra mais conhecida pela riqueza de detalhes do mundo espiritual, a obra Nosso Lar, da Lavra de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, ele descreve a existência de veículos, meios de transporte no plano espiritual. O aeróbus é um ônibus que levita e que carrega pessoas de lá para cá. E essas pessoas, esses espíritos, no mundo espiritual, não conseguem levitar. Daí a necessidade de meios de transporte. Interessante que muita gente acha que o espírito, ao desencarnar, automaticamente chega lá voando, levitando, volitando, e não é assim. É relativo, depende da evolução do espírito. A maioria, segundo a informação de vários espíritos, através de vários médios, a maioria dos espíritos que desencarnam chegam lá e precisam de meios de transporte. Equipes de resgate nos relatam que quando vão às zonas umbralinas, pantanosas, os espíritos sofredores, para locomover-se, porque o perispírito dele é mais denso, mais espesso, sofre maior ação gravitacional. Olha como é interessante. A lei da gravidade age com mais força sobre os espíritos atrasados do que sobre os espíritos evoluídos. E esses espíritos sofredores que estão nos umbrais, como eles não conseguem levitar, voar, alguns nem andar direito. Eles se arrastam por as zonas pantanosas e umbralinas. Então eles criaram um veículo chamado moto. Isso mesmo. É descrito que vários espíritos que vivem nas regiões umbralinas usam a moto para locomover-se. Outras equipes narram, vários médios trazem essas informações, que eles também usam no plano espiritual carruagens. Carruagens semelhantes àquelas do Império Romano, só que em vez de serem puxadas por cavalos, elas são puxadas por pássaros. Então a carruagem voa, levando dentro dela espírito desencarnado que não conseguem levitar. Por isso precisam de um meio de transporte. Se o espírito, que é uma espécie de matéria mais sutil, quintessenciada, nesse caso, o perispírito. Se o perispírito sofre a ação da gravidade, e é por isso que ele não consegue voar, igual a nós, encarnados. Por que nós não voamos? Porque a força da gravidade nos puxa para o chão. Segundo a teoria da física, a lei da gravidade funciona assim. Corpos de maior massa atraem corpos de menor massa. Então o planeta Terra atrai para ele todos os seres e as criaturas, que é óbvio tem menor massa do que um planeta inteiro. E a lei da gravidade transcende essa dimensão tridimensional e também atua na dimensão espiritual. Ou seja, a lei que Isaac Newton descobriu e teorizou e equacionou matematicamente, ele não descobriu apenas uma lei do mundo material. A lei da gravidade é uma lei cósmica,
multidimensional, ou seja, também existe e atua em várias outras dimensões. E nessas dimensões próximas ao planeta Terra, a lei da gravidade atua sobre os espíritos. Os espíritos, revestidos de um perispírito, que é matéria, mais sutil, mas é matéria, sofrem a ação da gravidade. E eles não conseguem voar. É óbvio, os espíritos mais evoluídos conseguem vencer esse poder de atração gravitacional. Mas a maioria, o espírito mediano, precisam de meio de transporte. E se a ação da gravidade atua sobre o perispírito, os espíritos envelhecem. Isso mesmo. Nas cartas de crianças, quando elas dizem assim: mamãe, papai, vovó, eu desencarnei com 4 anos, 6 anos, mas eu já cresci. O que significa esse já cresci? Uma criança que morre em eternidade, quando chega no plano espiritual, criança, ele vai também crescer, ou seja, envelhecer. Aí já é a ação do tempo. Para quem acha que a dimensão espiritual é uma dimensão atemporal, ainda não. É um tempo diferente do nosso. Mais rápido, mais veloz, mas ainda é uma dimensão temporal. Talvez a dimensão atemporal seja a dimensão que exista o Criador, inteligência suprema, causa primária que há, mas nas dimensões abaixo dele até a nossa existe o tempo. Um tempo relativo, um tempo diferente, mas o tempo existe. E essas crianças mostram nas cartas, inúmeras cartas de crianças desencarnadas, que elas estão crescendo no plano espiritual, estão se tornando adolescentes, estão se tornando adultas, ou seja, é a ação do tempo sobre o espírito. Aqui encarnado, a ação do tempo ocorre pelo movimento da Terra sobre si, movimento de rotação que cria dias e noites. E o ano, o movimento da Terra, translação sobre o Sol. Bom, se essas colônias espirituais estão vinculadas ao planeta Terra, também sofrem esse movimento temporal da Terra. Então o tempo, ele existe na dimensão espiritual, assim como a ação da gravidade. Todos os espíritos têm o seu peso específico. Interessante isso. Porque o peso significa que aquela estrutura sofre a ação da gravidade. Vários espíritos, através de vários médios, e isso traz um critério de validade à informação, que entra na universalidade dos ensinos, porque dentro da doutrina espírita, para uma informação merecer credibilidade, ela tem que vir através de vários espíritos e de vários médiuns. E essa informação já veio através de vários espíritos e vários médiuns ao longo das décadas e do século, que é o seguinte: num estudo feito, elaborado por um cineasta que depois usou a descoberta para dar nome ao filme, um filme interessantíssimo, ele usou uma balança numa capacidade milimétrica de precisão para medir o peso de pacientes que estavam morrendo. Ele pegou vários pacientes moribundos, convalescentes, e começou a pesar eles, para saber se entre o viver e o morrer existiria alguma diferença. E o mais incrível e extraordinário foi uma descoberta tão fantástica que ele resolveu transformar num filme que levou o próprio nome. O próprio nome do filme é a descoberta que ele fez nessa experiência. E o que ele descobriu? Em todos esses pacientes que morreram, assim que deram o último suspiro, a balança decresceu. Diminuiu o peso em 21 gramas. Todos os pacientes tinham um peso específico. E quando foi atestado o óbito, quando cessaram as funções vitais, e aí se declarou a morte daqueles pacientes, todos eles, unanimamente, diminuíram 21 gramas de peso. O que é que existia nesses seres vivos que, quando morto, não existia mais para perderem 21 gramas?
E aí a conclusão que ele dá, o espírito. Quando eles morrem, o espírito se afasta, se desacopla do corpo físico e o corpo físico diminui de peso 21 gramas, o que seria o peso da alma. Como se vê, se tornou um filme interessantíssimo, quem depois puder verificar, onde ele vai colocar que, pelos estudos e pesquisas científicas dele, que são dados empíricos, todos os pacientes perderam o mesmo peso. Isso significa que algo que pesava 21 gramas saiu do corpo dos pacientes quando eles morreram. E seria a alma. 21 gramas é o peso de uma barra de chocolate ou de um beija-flor, mostrando que a alma é um ser leve, fluídico. E não podemos nos furtar de fazer uma reflexão no final dessa mensagem. Talvez, para aqueles que carregam até a sua morte muito rancor, muita mágoa, muitos assuntos mal resolvidos, talvez, para esses, a sua alma pese mais um pouco. Até a próxima.